sou a Paty Leone e estamos começando mais um episódio do Elas de Malicuia. E se você está aí no YouTube, já deixa o seu joinha, é muito importante que a gente receba o seu like para que mais pessoas conheçam o Elas de Malicuia e tenham acesso aos conteúdos que nós trazemos aqui, também no Instagram e no Spotify. É muito gostoso, hein? A hora que você está aí no trânsito, escutar tantos temas relevantes que a gente traz aqui para vocês. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito querida, Pamela Magalhães. Eu vou discorrer um pouquinho sobre essa mulher maravilhosa, psicóloga, palestrante, escritora, uma das maiores referências em saúde mental e relacionamento aqui do Brasil. Quase 20 anos de experiência, essa mulher maravilhosa que a gente está tendo o prazer de receber. O perfil dela, Psipamela, mas ela vai falar dos outros perfis e dos outros projetos. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, feliz aqui. Eu tava pensando aqui sobre o título, né, o Malicuia, o nome do programa, e eu falo muito nas minhas palestras sobre a bagagem que a gente carrega. Então eu já convido a todos que estão assistindo, escutando, e a gente aqui também, que a gente pense que bagagem carregamos. E a cada dia é muito importante que a gente pense, reflita, nos atualize. O que será que eu carrego que é meu? O que será que faz sentido? Em alguns momentos da vida a gente se vê carregando muito além do que a gente precisa, ou porque a gente acredita que tenha, ou porque a gente acumula, ou porque a gente não percebe estar carregando o sonho de alguém, trauma de alguém, às vezes um medo da mamãe, às vezes um sonho do papai que nem sempre é nosso. Então que nós possamos ter permissão bastante para nos questionarmos sobre isso e analisarmos, deixa eu estar com a minha bagagem proporcional ao que quero, preciso e sonho, para que a vida fique mais leve. Olha que delícia, olha que introdução maravilhosa. Mas antes da gente falar desse tema mais sobre a psicologia, sobre esse sentimento humano, quem é a Pamela Magalhães pessoa? Eu sou isso aí que vocês estão vendo. Brinquei com elas porque a gente chegou aqui, elas fizeram, vocês não estão vendo, uma mesa, mas uma mesa. Cuscuz, a mulher fez 4 horas da manhã um cuscuz maravilhoso. Mas então, eu vou cobrar delas depois. Então assim, eu sou uma pessoa que às vezes eu peco por falar demais, mas também ganho por falar o que transborda o meu coração. Acho que a vida é isso, são pesos e medidas. Então eu tento melhorar sempre, eu acho que a gente sempre tem que melhorar. Tenho em mim, graças a Deus, bastante humildade para reconhecer as coisas que eu preciso trabalhar. Estou sempre num trabalho árduo sobre ser um pouquinho melhor. Ter certeza que eu sou fator de soma naquilo que eu me proponho fazer. Gosto de aprender com as pessoas. Tenho muito essa expansão de escuta. Gosto de ouvir histórias, sempre gostei desde pequena. Então eu sou uma pessoa muito sensível, intensa, humana, cheia de questões, frustrações, decepções, mergulho muito fundo em piscinas rasas com muita frequência, muito embora eu já perceba, eu me aviso, mas não me escuto. Então, gosto de colecionar amizades, acho que a vida é isso, penso que a gente está nesse mundo, nessa jornada tão breve para que nós façamos boas conexões e que nós possamos aprender a receber e a dar com proporcionalidade para que os vínculos que realmente valham a pena durem mais tempo. E sou uma pessoa super ligada à família e aos afetos que me afetam muito, porque sofro muito com a história da finitude. Sou aquela pessoa que... minha filha herdou isso, Jesus, ela herdou. Então ela é assim igual eu, tem 4 anos e uma dificuldade de fechar ciclo, tenho uma baita dificuldade de fechar ciclo, tenho melhorado nesse aspecto. Mas acho que isso é sobre mim. O resto, currículo, estudo, sou filha de um pai médico que sempre me cobrou muito na vida isso, então eu sou daquelas que ter um bom currículo é obrigação, mas ser um bom ser humano é escolha, e eu escolho por essa. Por isso. Legal. Que olha, ser um bom ser humano. Você se analisa sempre muito? Demais, que inferno. Que horror. Não analiso as pessoas, diferente do que pensam, que ai que saco. Eu ia te perguntar isso. Eu não tenho muita paciência com analisando as pessoas, gosto das coisas mais leves. Até porque a análise, ela é algo muito da tua percepção sobre o outro, né? E o meu repertório ele é limitado e as pessoas são muito mais amplas do que se pode imaginar. Então, por mais que eu tenha percepções sobre você, você é uma história infinita de camadas. Então eu gosto de me surpreender.
Eu gosto muito de estar no meio e esquecer até que eu sou psicóloga, pra gente poder dar risada e não ficar aquela, não, isso daí não é esquizofrenia não, viu? Não, isso aí não é bipolaridade não. Não, psicopatia não, Isso não é de doença. quem tá começando, né? Eu Não, acho que não. é como no direito, né? Eu sou advogada, eu me lembro quando eu me formei, eu adorava resolver questões para mim, né? Para eu acreditar que eu era advogada. Mas acho que com o Isso, tempo, né? boa. Você vai deixando isso mais leve. Acho que você, Tânia, você definiu assim. Eu não gosto, eu acho que a coisa mais deselegante na vida é corrigir alguém. Em situações em que essa pessoa não pediu lição, essa pessoa não pediu o meu parâmetro. Então, assim, eu sou a Pamela, tô aqui conversando. Agora, óbvio, se você me pedir, Pamela, vamos fazer posso dividir com você um caso? Você pode atender fulano? Aí eu entro naquele lugar. Mas eu gosto de levar a vida mais leve, mais simples. Então você consegue separar bem a sua vida pessoal do seu trabalho, da vida profissional, porque isso é muito importante, acho né? que eu consigo, mas durante muito tempo eu achava que assim, aqui é a Pamela psicóloga, aqui é a Pamela... E com o tempo eu fui percebendo que tudo se mistura, mas a gente precisa entender os espaços e o que cabe em cada espaço. Então, acho que essa é uma adequação que envolve o que eu disse, educação, elegância, discernimento e o que ela falou muito bem, maturidade. Acho que o começo da vida a gente precisa provar, não é pro outro, é pra gente mesmo, né? Eu vou marcar uma consulta com ela, porque ela acabou de falar que a gente não pode corrigir, eu sou pedagoga, professora, eu corrigi o bilhete das minhas filhas. Ah lá, eu também. Eu tenho esse problema, Eu também. com S, Com aí com português. caneta, eu falava, gente, eu tô corrigindo cartinha de filho. É que É você verdade, sabe, né? a correção num ambiente que não cabe, ela muitas vezes inibe. Então, por exemplo, às vezes a sua filha não, mas a minha personalidade, como eu falei, né, sou filha de um pai médico muito rígido, meu pai, numa geração também, meu pai era uma pessoa super tradicional, rígida. Então, eu no lugar da tua filha, não te escreveria mais bilhete. Mas porque ela eu ficaria não com sabe. tanto medo. Ah, você Né? Ela não sabe. Ah, não, você corrige pra Ela você vai mesma? saber agora. Eu pegava a não. cartinha, depois Então tudo sossegada bem. em casa, eu abri a cartinha, eu tava corrigindo isso, eu já corrigi aqui com ela. Mas você sabe. Então tudo bem. Você Foi sabe bem. 8,5. Com caneta vermelha? Sim, Cê- era caneta. Não, mas você sabe, uma vez os meus filhos me mandaram um WhatsApp, há muitos anos, eles eram pequenos, e era uma coisa assim, ele me bateu, ele me arrancou não sei o quê, era uma coisa grave, inclusive. Eu tava num hotel em Santa Catarina, eu tava embaixo e eles estavam no quarto sozinhos. E era um negócio assim, grave, ele me não sei o quê, ele vai me matar, mas eu percebia que eu só procurava o erro de português. Aí quando eu vi assim, que tinham vários, mas aí eu fui pro final para ver se estavam os dois vivos, mas assim, até hoje eu tenho fixação com erro de português. Assim, e eles falavam muito errado, escreviam muito errado. O meu marido, quando me mandou a primeira cartinha, ele botou assim, eu tenho certeza que não sei o quê, e o certeza tava com S. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar com ele, eu não vou ficar com ele. Aí eu fui lá, corrigi com caneta, o certeza, botei o Z e falei, não, ele não escreveu errado, tá corrigido. Tá tudo aqui. certo. Então, Foi o ele há lápis, 30 e poucos anos. Um erro de digitação. Não, era escrito à mão mesmo. Eu sei, eu também. Mas aí é interessante porque é algo teu, né? O que Meu. isso representa. Meu. Isso é interessante na vida. As projeções que a gente Porque faz. o português, para mim, assim, o estudo foi muito importante para eu ser alguém na vida. Então, eu levei isso muito para os meus filhos. Então todo mundo é assim aqui. Por conta, nessa questão familiar, meu pai também era extremamente exigente nessa questão do português, a gente não podia errar. Então ficava ali, então tá bom, pai. Então é um reflexo mesmo daquilo que você é cobrado dentro da sua casa. Mas para mim foi de uma forma positiva. Eu encaro isso. Não de forma negativa, eu vejo como uma coisa boa que me ajudou a crescer também, ser alguém. Você entendia isso também como cuidado, né? Cuidado, isso. Pamela, você contou pra gente que você foi mãe aos 40 anos, praticamente, isso né? mesmo. Eu achei tão interessante. Como é que foi isso pra você? Conta um pouquinho. Bom, sempre quis ser mãe. Quando eu comecei a namorar meu marido com 24 anos, para mim era claríssimo que eu queria ser mãe. E eu sou uma pessoa, eu brinco quando eu comecei a falar, minha primeira palavra não foi papai e mamãe, foi preocupada. Preocupada. Eu sou uma pessoa preocupada. Então eu sempre fui muito preocupada e a gente traz isso para agora, eu sou muito ansiosa. Acho que não chega a ser patológico, mas eu sou uma pessoa ansiosa no sentido de sempre me precaver muito, de preocupar, acho que uma dinâmica de vida, de sempre entender que eu precisava fazer, até uma parte boa, porque acho que meu pai sempre me ensinou muito, minha mãe também, faz porque eu vou fazer até aqui. Meus pais
Eu venho de uma família tradicional de São Paulo, né? Couto de Magalhães, vocês devem conhecer. Rua Mauri, Rua Leopoldo Couto de Magalhães. Minha família, né? Então, minha família sempre foi uma família abastada, mas meu pai sempre quis que eu aprendesse a lutar. Porque ele falou assim, eu não quero que você fique pensando em herança. Eu quero que você abrace a sua conquista e tenha segurança que você pode ter. Então, isso foi uma coisa meio conflituosa na minha vida, mas que me deu um grande fortalecimento do meu eu, da pessoa que eu sou, para ser pessoa, né? E eu sempre fui muito preocupada em corresponder, muito preocupada em que as coisas dessem certo e muito planejadora. Você tem irmãos? Ou você... Não, sou filha única, para filha ser mais única. pressão ainda. Mais pressão, para ser com mais pressão certeza. ainda. E aí, quando eu comecei a namorar o Carlos era 14 anos mais velho que eu, com vasectomia, 2 filhas, com questões que eu não posso trazer aqui, por ética, e não queria ter filhos. Eu não quero ter filhos. E ele sempre foi muito honesto, né? Não existe muito honesto. Ele sempre foi honesto, ele foi sincero, ele sempre trouxe. Mas eu sempre também tive uma coisa desbravadora. E um pouco da idade também, de querer ser especial, de querer... eu vou mudar isso. Vou mudar. Vou fazer diferente. Uma menina, eu tinha na cabeça isso e tal. Eu sou muito honesta. Eu não sei se hoje eu faria isso, né? Foi muito arriscado isso. Mas acho que uma mistura de maturidade, uma mistura de necessidade de autoafirmação e de gostar muito dele também, né? Porque estamos juntos até hoje. Lógico. Mas foi perigoso. E fiquei naquela luta, e não quero, e eu sofrendo muito com isso. Aí, resumindo muito, terminamos o relacionamento. E aí, depois ficamos separados um pouco, aí voltamos, aí casamos, e aí ele aceitou mudar a história, tô super resumindo, porque foi muito mais suado que isso. E ele topou essa parada comigo. E aí entramos nessa loucura, porque quando o homem é vasectomizado, não é tão simples assim. No caso do Carlos, a gente teve que entrar numa cirurgia, que aí você imagina uma pessoa que não queria, ainda ter que ser submetida a uma cirurgia. Não foi reversão. Foi pra pegar Foi aquela que é chata pra caramba e vai buscar lá, vocês sabem aonde e Mas tal. então você estava certa, né? Eu Você estava. apostou, né? Eu estava certa porque no fundo ele queria. Senão na hora que propusesse isso, ele diria assim, ó, tentamos de tudo, não vai com dar. certeza. Não vai dar, E não naquela quero. hora ele falou, eu até assustei, quando o médico falou, o médico foi sem papa na língua, né? Ele falou tal, eu entrei no carro, eu lembro até hoje de olhar o relógio, sabe quando você não quer olhar pra pessoa? Eu olhando e falando assim, pronto. Aí eu punha na minha cabeça, ansiosa, já assim. Eu fiz tudo também, fui até onde deu. Tudo bem, a vida é isso, eu tenho que também que encarar. E eu cheguei num lugar muito interessante, que acho que serve para as pessoas pensarem, e eu sou muito a favor disso. Eu acho que na vida, quando a gente tem um objetivo e um sonho, a gente tem que ir até onde a gente entende que deva. Sabe? Onde eu entendo que é a minha parte. Isso dá um alívio de consciência. Porque nem tudo vai dar certo. Nós não vamos ganhar todas as lutas. Mas nós sabermos que fomos até onde dava, dá uma espécie de alívio. Então eu lembro que eu pensei, caramba, eu fiz tudo. Vai ver que não é pra ser. Aí eu tenho 2 caminhos. Ou eu aceito isso nessa relação, eu aqui, né? Ou eu vou buscar em outra relação. Se ter um filho for mais forte do que estar com este homem... Eu vou me separar. Eu não vou ficar com certeza. ele. Se eu entender que fomos até onde pudemos, ele se propôs e tal, mas agora chegou num deadline ali que não dá, é isso. Eu tive isso na minha cabeça Mas aí em segundos. o que foi? O que ele falou? Aí ele olha pra mim, eu olho pra ele, ele olha pra mim e ele fala, é isso mesmo? Eu, putz, é isso o quê, né? É isso o quê? Ele, é isso que você quer? Aí eu, é isso que eu quero. Ele falou assim, então nós vamos até o fim. Aí ele fez... E no final, né, deu tudo certo, graças a Deus. E aí veio a Luma, e a gente tem... Eu falo que tem os embriões congelados que até hoje não consegui desfazer, não tenho nenhuma pretensão, mas não consigo desfazer pela carga afetiva nisso. Lógico. Mas esse acho que foi uma das maiores, assim, lutas da minha vida e questionamentos. Tinha muitos questionamentos, até onde eu estou exagerando, até onde é o limite, Que será que é sabe, isso? né? A gente não sabe. Então, E foi uma muito- grande realização, então, né? eu Pelo amor. respeito muito quem não queira ser mãe, Sim, com porque certeza. acho que quando você é mãe, você tem uma outra percepção, inclusive, de que se a pessoa não quer, se não cabe, ela tem todo o direito e que bom que ela Com tenha isso e certeza. faça isso sem culpa. Exatamente. Mas para quem quer, para quem tem dúvida, Não nossa, pode se anular pelo outro, né? menina, não. E eu vou te dizer, eu fiz muito curso na minha vida. Eu sou uma pessoa bastante estudiosa, muito assim, de me cobrar e de fazer e tal, mas nada.
nada me trabalhou tanto quanto a maternidade. Olha Nada. Que legal. No cerne, assim, lidar com as minhas dificuldades que eu nem imaginava que eu tinha. É porque eu acho que a maternidade te mostra que aquele ser autônomo não é você, né? Isso. Eu me lembro quando meu filho teve a primeira crise de bronquite, eu falei assim, gente, levei ele no médico e falei assim, não, olha, ele tem bronquite. Eu falei, como bronquite? Eu não tenho bronquite, o Marco não tem bronquite. Da onde? Aí meu sogro falou, mas eu tenho. Aí eu falei, meu Deus, tem, assim, é isso. É isso. Até a carga genética não é só sua. Então, eu acho que isso é um exercício mesmo de humildade, de que eles vieram através de ti, mas eles não são você, né? Eu acho que para mim, você falou muito bem, eu acho que eu sou muito controladora. Eu tenho uma característica de personalidade bastante obsessiva, controladora, e entender que aquilo mobiliza a minha impotência, que muitas vezes me mostra que assim, olha, você pode fazer o que for, aqui não vai, né? É isso aí. E que o tempo dela, ter paciência, enxergar além do próprio umbigo, que muitas vezes a gente é hipercentrada para fazer as coisas darem certo, a gente fica muito, faz todo um planejamento e com o filho você percebe que mais que você planeje, não caia daquela forma. A pessoa fala, olha, eu vou conseguir sair esse horário. Você consegue sair bem antes ou depois, mas naquele horário é quase que impossível. Porque o filho, ele tem, ainda mais pequeno, acontece uma coisa, acontece outra. Então isso trabalhou muito essa capacidade de flexibilizar, exercitar tolerância, resiliência. Então, assim, quanto ser humano, eu nunca me aproximei tanto, não sei se posso falar isso aqui, mas eu vou falar, a gente está em conversa entre amigas, de Deus, né? Porque em psicologia a gente não pode misturar muito. Mas nós estamos falando hoje de você. Então, tá ótimo. Então, eu como pessoa, eu nunca me aproximei tanto de Deus quanto vivendo a maternidade. Porque eu sou católica, tudo bem, eu fui batizada, rezo, mas assim, eu nunca tinha estudado tanto. Então hoje, por exemplo, toda manhã minha tia, que é uma pessoa do interior, e ela é super assim, antenada, muito inteligente, estudiosa mesmo da Bíblia, ela me traz toda manhã, eu liguei um dia para ela e falei assim, tia Zanza, beijos. Eu falei, tia Zanza, me apresenta a Deus. Olha. Então, todos os dias, ela me manda uma reflexão que ela mesma faz. Porque aí ela estuda mais ainda isso sobre é muito especial. uma bem sutil, porque ela fala assim, para te apresentar Deus tem que ser assim, tem que ser em doses homeopáticas, com bastante reflexão. Então, ela vai trazendo algumas frações e isso me acalma o coração e me norteia. Então, eu acho que a maternidade me abriu muito isso. A existência, da onde a gente veio, porque a gente vem, aquele serzinho se formando, enfim. Eu acho que, para mim, enquanto aprendizado de vida, e óbvio, sem falar no amor que a gente sente, sem falar na maravilha diária entre as dores, desafios. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, como Deus não poderia estar em todos os lugares, ele criou as mães, né? Então é isso, é como se fosse uma descentralização, né? E eu acho que essa responsabilidade, eu sempre tive muito medo de deixar escapar alguma coisa, de não ver alguma coisa. Ai, será que tá enxergando bem? E será que se eu deixei passar? Então, uma coisa meio excessiva, muito obsessiva também, de ficar o tempo inteiro olhando culpa, tudo. Né? Porque é isso, se Deus descentralizou pra mim, eu tenho que... Nasce a culpa. E muita culpa. E eu acho que essa coisa de Deus... Eu acho que a vida com Deus é difícil demais, mas sem Deus é impossível. É impossível. E você está com criança pequena, eu já tenho crianças maiores, já casadas, então assim, é um aprendizado Daqui a pouco vai ser constante, vovó. se Deus quiser. Temos uma vovó saindo aqui preparada. Vovó fresca. Vovó fresca. Esse ano, olha isso que delícia. Carol vai ser hoje. Sem ser vó, já vou ser vó esse ano. Ai, que nominho lindo, né, Felipe? Entender que realmente são indivíduos e que a gente planta, mas nós temos que deixar eles circularem serem, sozinhos, né? Serem, crescerem e fazerem a sua caminhada. Aonde a gente consegue estar junto, a gente está, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma trajetória muito bonita aí na tua profissão, né? No teu lado profissional. Você já está há 20 anos, você é uma mulher bem colocada nas redes sociais, você tem milhões de seguidores, você fala de uma forma muito gostosa de se ouvir, né? E como é que você é acessada
atualmente? Porque eu imagino que todas as pessoas que estão te ouvindo querem te acessar. Eu, por exemplo, eu falo, gente, eu queria Você já acessa. eu quero a Pamela de minha psicóloga, porque é muito bom te ouvir, é muito gostoso, você fala de uma forma muito acolhedora, né? Então, como é que funciona hoje o seu atendimento? Eu queria saber como é que é o teu negócio hoje. Eu fui crescendo nessa área, acho que eu comecei lá atrás, quando começou na televisão, o meu sonho era ter uma agenda cheia. E consegui isso com o tempo, porque a televisão ajudou muito. Eu comecei na televisão antes das redes sociais. Mas o que você fazia na televisão? Eu falava de comportamento, eu participava do programa, comecei participando do programa do Ronivon na Gazeta, Ai, que legal. chamava Conselheiro Sentimental, a gente ficou lá uns 2 anos mais ou menos, de lá eu comecei a participar de muita TV, e fiquei 8 anos com o programa ao vivo na Rede Vida, e também 4 anos com a Gazeta no programa Mulheres com Quadro. E continuei na televisão, porque não era exclusivo de nada, e continuava fazendo. Então, comecei na TV quando não existia rede social. Quando a rede social existiu, eu não tinha nada, não tinha nada de Orkut, Facebook, esse negócio, porque eu sou psicólogo, o psicólogo sempre teve uma coisa, hoje não mais, mas na época, imagina se a gente podia ter um canal, fazer o que a moçada faz hoje, né? Que eu também faço, isso é completo, isso não é possível. Não tinha nem foto no WhatsApp. Imagina, isso era para quando a gente dava um cartão, às vezes alguém torcia o nariz, porque era uma coisa, propaganda do seu trabalho, né? Mesmo. Agora, que loucura, porque olha só as barreiras que se colocava para fazer um trabalho em prol da saúde mental, e aí eu não podia, nossa, o que vão achar de mim, né? Minha mãe, psicóloga, era a primeira a falar, quando ela me viu na televisão, todo mundo, que legal, tal, minha mãe, olha, Pamela, achei legal, mas assim, está banalizando a classe. Lembro até hoje dessa fala, banalizando a classe. Porque minha mãe é da velha guarda, excelente psicóloga, então assim, hoje ela faz os vídeos dela, ela vê alcançar um monte de gente, ela fala, tá vendo como você banaliza a classe? O psicólogo tem aquela coisa do sigilo, né? Sim, e continua assim. Não, ainda né? tem. Ainda tem. Consegue manter, não é porque você está exposta. Foi um trabalho, né? Muito. E eu participei desse movimento de desbravar, né? Então fui muito atacada, foi muito sofrido. Isso há quantos anos atrás? Há 20 anos atrás, Olha. porque eu me formei, eu estava com 3 anos de formado, mais ou menos, começou essa história. Eu era uma menina, eu fiz um evento agora de psicólogos mostrando como eu comecei. Quando eu fui na televisão, eu estava vestida da minha mãe, porque eu me sentia e era uma menina. Aí eu pus o óculos da minha mãe, prendi meu cabelo, porque eu não queria parecer mais velha. Né? Queria parecer mais velha de qualquer forma. E eu parecia mais nova na época também. Então, era uma coisa sofrida, porque a idade era muito associada à credibilidade. Sim. Você já estava com seu marido, né? Você já já estava. Que inclusive foi contra super, foi duro no começo, porque o preconceito de eu estar na televisão, as fantasias que tinha e tal. Mas respondendo, então meu sonho era ter a agenda cheia. Aí começou com a popularidade, você tem mais visibilidade, a agenda foi enchendo. E maravilhoso, alcancei esse lugar. Só que com o tempo, o ser humano ele nunca cessa, nunca tá bom, ele sempre quer mais. E não é que ele só quer mais pela questão da ambição, ele quer mais porque nós temos a sensação da incompletude. E é o movimento, onde eu posso ir agora, o que eu posso fazer? Isso foi crescendo até eu entender que eu não conseguia mais dar conta, porque meu trabalho ele deixou de ser só no consultório. Ele ficou televisão, podcast, palestra, curso, livro e tal, e aí foi abrindo. Até hoje atendo meus pacientinhos ainda, faço pacientinho, uma maneira carinhosa de dizer, pacientes que eu vou fechando o processo e que eu não vou largar de jeito nenhum, porque a gente tem um vínculo de muitos anos, é um trabalho muito legal, mas hoje eu não consigo pegar um paciente novo, porque eu não consigo ter a assiduidade do processo, porque eu viajo muito para fora, para as palestras, para os eventos que eu faço no mundo. Então não consigo, e terapia tem que ser naquele bate-horário, direitinho, e hoje eu não dou conta disso. Os pacientes que estão comigo sabem e aceitaram essa condição. Ok. Tem um aplicativo com mais de 1.000 psicólogos, Fala 1.500 sobre psicólogos. isso. Eu tenho o PSIEP, se vocês quiserem baixar e conhecer, PSIEP, P-S-I-A-P-P, pode baixar na loja do seu celular ou então versão web, psiep.com.br. Milhares de psicólogos, cada um com a sua abordagem, valores desde R$50 ao valor que você puder arcar com a sessão. A qualquer hora você pode fazer o seu atendimento. Então você está em casa, no escritório, 3 horas da manhã eu quero. Feriado, sábado, legal. domingo, qualquer horário, Sempre vai você ter vai entrar lá, alguém. vai ter alguém, porque eu tenho profissionais todos ali brasileiros, né?
que estão no Japão, que estão na Nova Zelândia, não sei o Bacana quê. isso. Então os horários eles são... Que bacana. Que legal. Eu tenho, por exemplo, uma psicóloga que mora na Nova Zelândia, é uma das que mais atende, a Carol, posso falar, né? Aí ela atende bastante, porque o horário é muito diferente, então ela está disponível 2 horas da manhã, né? A diferença das horas é bem grande. No Japão também, enfim. E pessoas que estão aqui. Então, por exemplo, o psicólogo, ele trabalha no hospital, como eu, sou psicólogo hospitalar de formação também. Então, estava no hospital, daqui a pouco volto, quero atender às 11 da noite. Entro lá e atendo. Tô com insônia, sou psicóloga. E, Pamela, não é uma ótima... Eu acho que assim, o fato de ter um preço, né, social, R$50, Também. é uma alternativa importante para as pessoas que têm se consultado com o ChatGPT, né? Não, gente, assim... Porque é isso, Surreal. isso está crescendo Olha, muito, demais. isso me preocupa muito. Na verdade, eu acho que é interessante, porque eu não acho ruim a pessoa falar com o ChatGPT, não acho ruim. Só que a gente tem que lembrar que o ChatGPT, ele é muito induzido. E ele tem um viés de confirmação daquilo que Tem, você ele pensa, é induzido. Né? Agora, Exatamente. quando eu não sou o ChatGPT, né? Então, quando eu sou psicóloga, você vai conversar comigo, eu não vou falar o que você quer ouvir. Exatamente. E eu não vou para o lugar que você quer que eu vá. Eu vou perceber o lugar que nós precisamos ir. Essa é a isso é diferença. Né? E que bacana que você empreendeu, né, através da sua profissão. Eu acho que isso é o maior exemplo que ela dá hoje aqui pra gente. Você tem razão. É que ela tornou o negócio dela uma coisa acessível para mais pessoas, de forma que você que treina esses psicólogos que estão com você... Isso é muito legal que você perguntou, porque eu não treino. Eu entendo que todo psicólogo que ele é capacitado, então ele tem o CRP dele, ele tem a formação para entrar na minha plataforma, ele passa por toda uma triagem para a gente saber, porque hoje, infelizmente, rede social é terra de ninguém, então a pessoa diz que é psicólogo, não necessariamente seja, né? E muitas vezes para o público comum, a pessoa fala, olha, a pessoa fala bem, tem um cenário bonitinho, essa aí é boa, né? E na verdade não, nós sabemos que a pessoa é capacitada e ela está lá. Todos que estão lá, eu entendo que eles são capazes de atender. São várias abordagens. Várias abordagens. Então tem o TCC, tem o Gestalt, tem o behaviorista, tem o sistêmica como eu, tem de tudo. Pessoa formada em psicanálise, tem de tudo. Agora, o legal é que eu sou uma pessoa que quero fazer terapia, eu vou me identificar com um perfil que de repente você não vai se identificar. Sim, com certeza. Eu posso pagar R$80 a sessão, você pode pagar 350, você pode pagar 600. Cada um tem uma visão, cada um tem uma demanda, cada um tem uma identificação. Mas é com vídeo, né? Tem as sessões? Todas e os perfis todos dos profissionais têm um vídeo dele. Que você também. só conversa por escrito. Esse não, não esse é uma consulta mesmo. Não. Agora, pra mim, online. só para fechar do GPT que você falou, aonde me pega? Tá? Eu acho que inclusive o GPT ele traz insights maravilhosos. Um dia eu comentei sobre isso, até teve discussão lá no meio. Essa discussão eu não sou de entrar, mas nessa eu entrei. Porque não é sobre o que o GPT coloca para você quanto insight, porque eu acho que isso é valioso e pode ser muito bom, tá? Mas a gente perde a pessoa. Há uma pessoa me olhando. O sentimento, né? Porque quando eu vou falar com uma pessoa que eu quero me desabafar, eu tô colocando a minha emoção. O ChatGPT não tá vendo isso, né? Porque para mim, a cura, o tratamento que busca a cura, que busca a prevenção, ele também se faz, para mim, na maior parte, pelo vínculo. E você não vincula com máquina. Você vincula com gente. E ali o vínculo, resgate do vínculo materno, resgate do vínculo paterno, a questão da validação, do reforçamento, do pertencimento, a percepção do outro me escutando, do outro me olhando, do outro me percebendo. Então, para mim, isso uma máquina nunca fará. A máquina tem um alcance absurdo e uma possibilidade de levantamento de dados e de insights. Sem dúvida, não vou invalidar isso, porque isso é real. A IA não vai substituir... Não vai. Porque a IA não é humana, não tem um coração batendo ali. E nós somos humanos. Ainda até porque... o toque, o olhar, a percepção, isso é insubstituível. Agora, infelizmente, tem pessoas que estão se jogando de cabeça com a inteligência artificial. Inclusive, casando com seres da IA. Robôs. Isso é fato. Isso já é fato. É verdade. Como é que a gente consegue analisar isso, Pamela? Porque é muito Isso é uma tendência, surreal. isso é uma tendência
comportamental de que cada vez mais nós estamos ficando individualistas no meu próprio mundo. E isso, na verdade, para mim, é um retrocesso. Porque a evolução, a inteligência emocional, o que nos habilita a desenvolver nossas ferramentas emocionais, resiliência, empatia, discernimento, escuta, saber nos colocar numa conversa, ampliar o nosso repertório perceptivo de si, do mundo, isso para mim é o que faz sentido nós estarmos aqui. Quando eu vou me fechando no que eu penso, como eu quero, eu não posso entrar em contradição, tem que ser tudo do meu jeito, da minha forma, o problema é meu, esse é seu, e quanto mais essa forma discrepante de se perceber no mundo acontece e é validada com essas situações, eu me preocupo muito, porque isso para mim não é novo. Tá casando... Para mim, é uma pessoa que está com muita dificuldade de enxergar o outro além de si. Porque se relacionar amorosamente, casar não é uma obrigação. E isso para mim não é determinação de felicidade. Mas nos relacionarmos é uma necessidade. Sim. O ser humano ele é sociável por natureza. Pode dar notícia isso que a pessoa casou com a IA, mas como ela vai conviver com isso e viver no mundo? Exatamente. Então, ela casou com ela mesma, né? Então, uma eu vou te falar, a gente se casar conosco é muito bom, tá? Não, porque isso pra mim é um amor próprio. Aspecto, Não, sim, mas é isso que eu tô falando. Eu me reconhecer, me aceitar, me gostar, isso é maravilhoso, mas não vamos confundir que isso é relacionamento amoroso, porque relacionamento amoroso é eu estar com alguém, compartilhar as histórias, sonhos, lidar com frustração, decepção. Aqui imagino que a maioria foi ou é casada, sabe como é difícil se relacionar e como isso nos evolui como ser humano. De novo, não é isso que determina a felicidade, mas isso nos desenvolve e muito. Deixa eu contar uma história para vocês, que eu conheci uma moça, ela é uma empreendedora, né, famosa aqui no Brasil, e ela tem uma loja de sex shop, lojas de sex shop espalhadas pelo Brasil. E aí eu conversando com ela, eu falei, me conta as histórias que eu quero saber, né? Aí ela me contou uma história era um senhor que ele comprou uma boneca e agora tem bonecas que são parecem caríssimas e parecem super parecidas, a pele até aquecida, assim, é uma coisa de louco, né? Que loucura. Não. E ele era casado, ele fez o quê? Ele alugou um apartamento para que ele tivesse a boneca dentro do apartamento e para que ele pudesse ir ao apartamento, se relacionar com a boneca, tudo escondido da mulher dele, que ele era casado. Olha que loucura que nós chegamos, a que ponto que nós estamos chegando. Porque com a boneca não tem dialética, não tem debate. A mulher é uma Nada, boneca que vai fazer tudo o que ela quiser. Sim, mas é muito louco isso, Eu né? acho muito. Gente, Mas não deixa de ser um retrato do que muito acontece, né? Eu acho que as pessoas, elas na dificuldade, na inabilidade de lidar com os desencontros, as pessoas ou elas cortam, ou elas traem, ou elas fazem alguma coisa de buscar um atalho pela dificuldade de lidar com o desafio, com a problemática. A crise, ela é revolucionária. Toda crise, ela para mim, ela é uma oportunidade de expansão. E as pessoas, elas têm uma postura de ou elas retrocedem, ou elas se vitimizam, ou elas culpabilizam o outro. Então, a dificuldade de olhar, o que a gente vai fazer com isso? Vamos pensar, por exemplo, nossa, o sexo não tá legal, vamos conversar melhor, ou então não fico com você, ou então o que será que a gente pode fazer para ficar melhor? Não, eu vou pegar uma boneca, alugar uma casa e ficar transando com essa boneca com culpa para a mulher não descobrir. Pensa. Então, olha, às vezes as alternativas, né, que o ser humano cria, que são muito mais trabalhosas do que um trabalho evolutivo que o tornaria alguém muito melhor, não só para as pessoas com as quais ele se relaciona, mas para ele mesmo. Para ele mesmo. Agora, é traição? Eu concordo Claro que que seja. eu acho que tudo que é escondido é traição. Eu também Independente acho de ser uma traição sexual, pode ser uma traição financeira, como aconteceu comigo. Né? Eu tive no meu primeiro casamento, a minha separação foi por causa disso. Foi uma traição financeira, eu não sabia o que ele tinha, ele estava cheio de dívidas, eu não sabia. E quando eu fiquei sabendo, eu me senti completamente traída. Era como se eu tivesse sido traída com uma mulher.
Sim. Né? Porque quando você casa, você quer ter essa cumplicidade com o seu companheiro. E aí, quando você não tem, aquilo você se sente muito traída. Agora, Então, e você, pra mim vocês acham que é pior descobrir que seu marido está te traindo com uma boneca do que com uma mulher? Não, Ou com um homem? Eu teria pena Com do meu tudo, marido se ele fizesse isso. Eu não teria nem raiva, eu teria pena, sinceramente. Estranho, verdade. né? Eu teria assim, pena, é, eu ia falar, sentimento de coitado. pena. É o que ela ele falou, homem, é né? quando você não enfrenta os seus problemas, você não enfrenta as suas questões, aí você busca um subterfúgio. Gente, talvez se ele fosse né? enfrentar essa questão, ele teria que tomar uma decisão que ele, talvez a vida já está estabilizada, ele não quer separar, ele não quer conversar com a mulher. Ele não quer, talvez não tenha Não jeito quer numa relação enfrentar. tão longa. Não, e talvez Acabou. não tenha solução, É isso. gente. Talvez até se ele quisesse conversar. Se ele tem um casamento, sei lá, de 60 anos com aquela mulher, não vai ter jeito. Então pega a boneca, não tô dizendo que é certo. Não, mas mas assim, assim, tá bom. eu não tô E eu criticando, vou eu tô fazer uma falando... piadinha. Cansou dela, não precisa nem separar. Põe uma caçamba e vai embora. Exatamente. Não precisa nem fazer um divórcio. Vende né? a Gente, que boneca. prático, achei legal Não isso. é? Vende, ainda ganha uma grana. Mas agora uma pergunta Mas jurídica. Uma pergunta jurídica. Se vender, o produto da venda vai ser do casal? Ou é só dele? Você... Não sei. Casados Você- pela não, união do parcial casal, de bens, do é dos casal. dois. Olha lá. E é uma Agora, ocultação é de sério. patrimônio, porque não Vamos, vai vamos comprar. lá, vamos E lá. olha que é caro, Não, mas viu? na Custa questão 30 mil reais. psicológica para a mulher deve ser terrível, né? A mulher se sentir trocada não é nem por uma pessoa. Assim, será que eu sou tão nada, né, para ele pegar e ter uma boneca, ter que montar um apartamento? É que, na verdade, vai A gente depender, tá- eu acho é. que vai depender muito da mulher, vai depender muito da relação e vai depender muito da expectativa que se tem. A Tânia traz um ponto de vista que é interessante, que é assim, às vezes a gente está numa relação tão desgastada, a gente já está desconectado há tanto tempo, que você descobre uma coisa dessa e pode parecer incrível, mas a pessoa pode pensar assim, pela minha boneca, tá tudo certo, isso aí, né, não passa doença pra mim, não tem outra mulher, não vai pegar, mexer nos meus bens. Então, dependendo muito do momento da relação, a perspectiva vai mudar. Mas aí depende do olhar, a gente pode fazer aqui, se vocês quiserem perguntar o que cada um pensa. Eu, quanto pessoa, nem profissional, eu ficaria muito incomodada com o fato da pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado ter uma atitude dessa. Assim, né? Gente, o cara pega, aluga um apartamento com uma boneca de plástico, sei lá, fica transando com a boneca ali. Então, assim, eu acho pequeno, eu como mulher, tá? Sim. Eu ficaria muito... eu não questionaria, eu não chegaria nem na traição. Eu chegaria também não antes. seria traição. Pra mim Quem é seria essa assim, pessoa, que né? pessoa é essa que tá do meu É, lado? é Assim, isso, eu acho tão pequeno. Perderia admiração. Eu acho tão zero. Assim, para mim é uma coisa tão fora, também, uma eu coisa também. tão horrorosa. Pamela, é meu jeito de pensar, né? Eu sou psicóloga, eu tenho cabeça aberta. Eu acho aquilo assim bizarro. Eu pensaria assim, dentro da minha ótica, se ele tivesse chegado para mim, deixa eu experimentar essa boneca aqui, vamos. Eu tenho cabeça aberta dele querer se divertir ali, eu sou uma pessoa de cabeça aberta. Mas ali, escondido, alugar um apartamento, que mão de obra, que movimento. Então depende muito de cada um. Por isso que a gente nunca pode julgar histórias. É verdade. Às vezes a gente escuta uma história de amiga, acaba com uma amizade, porque a gente entra com o nosso ponto de vista. Porque eu não faria isso, imagina, isso aqui. Cada história é uma história, e só sabe quem vive. É verdade. Então, dependendo da situação que você vive, tem coisas que acontecem que para outra seriam um absurdo, e para você fala, não quer saber? Uma traição financeira. Às vezes alguém ouve, mas também não é tanto. Mas dependendo da dinâmica, exato. dependendo da cumplicidade, dependendo do que você colocou ali. Dependendo dos teus valores, né? Lógico. Do que você aprendeu na tua casa. Nossa, Isso para mim é foi uma muito paulada. forte. Foi. Porque eu venho de uma família que era muito certinha em relação a isso, a vida financeira, né? Eu sou aquela pessoa que eu tive uma educação financeira com meu pai e eu sempre vi meu pai dividindo tudo com a minha mãe. Então isso para mim chocou. Eu queria te perguntar uma coisa. Nós tivemos a pandemia, né? A pandemia foi um fato muito marcante. Eu imagino que principalmente para os profissionais que lidam, né, com a psicologia, com a saúde mental, isso tenha sido um marco importante, né? Sim. Como é que você vê da pandemia para cá, em geral, o que aconteceu com as pessoas? São 2 pontos que eu posso destacar de cara. Primeiro, eu acho que a gente teve uma popularização das doenças
mentais, das doenças emocionais como nunca. Então nunca se falou tanto sobre transtornos de ansiedade, nunca se falou tanto de transtorno de humor, nunca se falou tanto de depressão. Então, sob o ponto de vista do reconhecimento, do conhecimento, da prevenção, do questionamento sobre as temáticas, isso é inquestionável. Cresceu muito, né? Então a gente teve, na pandemia em si, olha que interessante, uma queda, na pandemia houve queda dos atendimentos, mas logo durante, então na pandemia, queda, porque todo mundo ficou desesperado com dinheiro, sei lá o que era. Depois teve um aumento absoluto, assim, absurdo, um aumento absurdo, porque as pessoas entenderam, se autorizaram, a mídia tem uma grande, acho que uma grande influência nisso, porque quanto mais se fala, quanto mais se autoriza, mais as pessoas fazem. Então, né, eu brinquei com vocês hoje, falei, a saúde mental entrou na moda, né, então hoje é moda falar, e que ótimo, que bom, né. As pessoas expõem suas vulnerabilidades mais, muito mais, né, os homens também. Antes, pra você ter uma ideia, antes da pandemia, o número de homens em atendimento era infinitamente mais baixo. Hoje não. Ainda a mulher fala muito mais, então escancara muito mais, se mostra muito mais interessada, mas os homens têm uma aderência, tem aderência hoje substancial, assim, você percebe que, caramba, eles fazem terapia, tá? Ainda não como eu gostaria, mas muito mais do que antes. Por outro lado, eu acho que... Aí, pessoal, tá? Eu acho que eu esperava que a pandemia fosse mobilizar mais as pessoas no aspecto de sabedoria emocional. Posso ser uma pessoa melhor. Eu acho que houve uma possibilidade, mas não sei, não acho que tanto não. Acho que as pessoas estão bem individualistas. Estou falando assim, tem as exceções, claro, mas na massa, bem individualistas, as pessoas estão mais reclusas, as pessoas estão mais elas. Eu acho que esse comportamento egocêntrico está muito forte. Eu concordo. As pessoas estão padecendo muito pela ausência de gentileza. A gentileza é raridade. Infelizmente, as conexões ainda são muito pela utilidade, pelo oportunismo. E eu imaginei na minha cabeça que a pandemia mobilizaria mais pela perda, pela finitude, pelo medo da morte, falando da real, né? As pessoas fossem... E por perder... Eu perdi meu pai na pandemia, então acho que as pessoas, imaginei que elas fossem ficar mais sensíveis, mais humanas. Infelizmente, eu acho que pareceu, mas não manteve. Mas a gente achou, né? Eu achei que fosse. Gente, uma Gente, coisa, olha. vocês estão vendo que nós estamos vestidas aqui com looks invernais. E sabe de onde é? Da Manuque. Com looks lindos, não é, Vanessa? Ai, gente, eu adoro. E a Pamela falou que adora a Manuque, Eu né? quero dizer que eu estou até com inveja. Me sentindo, viu, Manuque? Eu estou me sentindo excluída aqui. Estão lindíssimas. Eu até falei que eu acompanhei a Manuque, por coincidência, desde quando ela abriu a primeira loja. Sério? Então, que era uma loja... Não, digam se eu estou mentindo, era uma loja de esquina que era muito mais voltado para o tricô, e hoje eu tô vendo que ela tá muito mais modernizada. A gente, vamos levantar, já que ela falou, vai, deixa a gente levantar para mostrar os nossos looks da Manuque. A gente quebra a produção que tá realizada. Pra cá, lá. Depois a gente vai mostrar. Isso é interessante, diferente, né? Diferente. Diferente. É porque aqui cada uma tem um estilo. Diferentes. E aí a Manuque consegue atender todos os nossos estilos. Mas isso, quanto marca, é o máximo. Porque, olha, É ela verdade, consegue pegar o sim, jeito de cada consegue. um. É legal. Sim. A gente quase matou a produção aqui, porque se sentem, levantam, eles ficam enlouquecidos. Mas eles são jovens e eles se viram. Exatamente. Edu Santana, produção, que está sempre nos acompanhando. A gente faz essa gravação aqui na minha casa. Então, na sala de casa. Tem barulho de avião, família, tem a cachorra que late. É isso mesmo. Agora tá uma delícia esse papo. A gente pode ter papo aqui para vários, gente. Agora a gente vai fazer esse encerramento com você, fazendo um bate-bola. Então vai. Tá? Algumas perguntinhas aí pra gente poder fechar. Uma crença sobre felicidade que é completamente falsa. Acho que casamento não traz felicidade, filho não traz felicidade, chegar aonde você acha que você tem que chegar não traz felicidade, porque a felicidade não é algo que será trazido, felicidade é algo que será vivido. Então viva o seu agora, o que te faz feliz agora, porque o agora é tudo que você tem. Desculpa, Olha. deixa eu interromper. Responde de novo. Tá? Pelo amor de Deus. Ai, foi tão lindo que ela falou. Só a resposta? Pelo amor de Foi Deus. tão Eu bonito. falo, Foi tão lindo. Foi. Quer que eu pergunte de novo? Tudo bem, eu falo.
uma crença sobre felicidade que é completamente falsa. Casamento não traz felicidade, filho não traz felicidade, felicidade não é algo que será trazido até você. Felicidade é algo que você se apropriará do momento em que acontece. Então viva o seu agora na intensidade, na verdade que você puder, porque é tudo que você tem. Olha que bárbaro. Quem precisa mais de terapia? Quem sofre ou quem acha que não precisa? Quem precisa mais de terapia é quem reconhece a necessidade de se olhar de perto. Quem tem coragem o bastante de perceber as tantas camadas que tem e desbravar o que há de mais íntimo, sagrado e difícil de nós mesmos, que é o nosso íntimo, o nosso olhar interno, daqueles pedacinhos que a gente resiste em ver, mas que ter aquela conversa olho no olho, cara a cara, coração com coração, é fundamental e determinante para o seu sucesso. Maravilhoso. Qual conselho você daria para quem está recomeçando a vida? Aos 50, 60 anos ou mais? Não pense que recomeço é sair do zero, porque do zero nunca mais. Isso foi um dia lá atrás. Na verdade, hoje você traz todo o legado das experiências e das vivências que você viveu, que você experienciou, que você esteve e que você se perceba como um saldo desse legado. E que ao pensar em recomeço, você se muna de coragem o suficiente para fazer melhor, para aprender com tudo o que aconteceu e buscar novas rotas e se permitir ao novo, porque é como se você nunca desconsiderasse os capítulos já vivenciados, mas se permitisse ao novo capítulo e lembrasse que tudo isso é a sua história. Uau, hein? Nossa, eu fiquei até perdida aqui com essa resposta. Gente, é sensacional, né? A gente deu, assim, você deu uma aula para nós de relacionamento, de amor próprio, de se conhecer, o quanto é importante. Então, para você que assistiu esse nosso programa aqui, compartilha, porque esse programa foi maravilhoso. A gente está muito feliz. Vale por várias sessões de terapia. Muitas sessões de terapia. A gente vai colocar aí para vocês o @, da Pamela, também do app, para que você, se sentir necessidade de fazer terapia, ou mesmo se não sentir, eu acho que é muito importante para a gente poder se conhecer. E ó, tem presente! Monique, chocolates para adoçar. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada a você pela presença. Obrigada, a gente adorou. pela presença. Mas eu quero deixar um recado para as pessoas aqui. Vocês que já seguem as meninas aqui, você que está chegando agora, gravem uma coisa. Elas têm algo muito precioso, além da sabedoria, da troca, da verdade de cada uma delas, mas elas trazem o valor da amizade, e a amizade na maturidade. No momento da vida que muitas vezes a gente acha que não dá mais para fazer amizade, que a gente não vai conhecer ninguém que vale a pena, elas provaram aqui que é possível. Então que você nutra o seu coração de esperança para entender que nunca é tarde na vida para a gente fazer uma nova amizade, para a gente começar um novo caminho, para a gente abraçar um sonho que a gente deixou perdido em algum lugar. Então, ó, isso aqui, ó, é verdadeiro. Num mundo de tanta superficialidade, de aparência, num mundo que mostra o que não é, isso aqui, ó, é real, é o que é. Então, muito mais do que o conteúdo que se fala, é o que elas são de verdade, tá? Então, só para vocês lembrarem disso, porque eu tô aqui vendo coisas que vocês não estão vendo, tô contando aqui. Bonitinho, foi legal. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai encerrando. Eu nem vou falar mais nada, porque o Elas de Malicuia foi excepcional. Foi mesmo. Gente, incrível. Um beijo. Até o nosso próximo episódio, porque aqui somos Elas de Malicuia.